Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, mais uma vez aqui pela TV Sete Lagoas. Hoje estou recebendo o nosso secretário de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. Momento muito importante desta entrevista, né? A gente passando aí, né, essa pandemia toda e agora com boas notícias. E a gente convidou o Dr. Flávio para falar um pouco sobre a situação de saúde na nossa cidade, também na nossa região. Lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5Bits. Acesse lá www.5bits.com.br. Você que quer fazer o seu site, o seu e-commerce, também a sua rede social bem feita, acesse www.5bits.com.br. Esse programa nosso está no ar aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8, também no nosso canal do YouTube, TV Sete Lagoas /YouTube. Estamos na nossa rede social, tem o nosso aplicativo também da TV Sete Lagoas, que você pode acompanhar. E ainda, né, nosso programa também vai pela TV Com BR, via satélite para todo o país, toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, sexta-feira, 8 da noite, sempre o programa Santiago Entrevista. Qualquer lugar do país, você acessando aí os canais via satélite, o canal da Oi TV, também da Claro, e você acessa lá. Tem também da Embratel, eu não sei o número da Embratel, eu sei que da Oi é o número 28, tá? Então você acessa, se não tiver lá, você vai buscar e vai achar a TV Com BR, que é esta TV comunitária que manda o seu sinal para todo o país, tá bom? Vamos falar de saúde, vamos falar de pandemia, vamos falar também de grandes acontecimentos que está aqui na nossa cidade, a área de saúde sendo fortalecida. E quem sabe todas as informações é o Dr. Flávio, por isso que ele está aqui mais uma vez conosco. Prazer estar recebendo o senhor aqui, doutor, porque nós vivemos um momento tão difícil, né? Eu acho que agora a gente pode respirar um pouquinho, estou certo disso? Obrigado, Santiago, pela oportunidade. Prazer estar aqui e falar com todos os seus telespectadores, ouvintes aí. Na verdade, a gente tem que entender que nós vivemos vários momentos nessa pandemia, né? Já estive aqui uma vez, inclusive, justamente que estão nos permitindo começar a entender um pouco melhor e lidar um pouco melhor com toda essa situação. E é lógico que a forma de enfrentamento, a forma de conduta, ela foi variando ao longo do tempo. A gente não podia ter entrado numa situação dessa que era desconhecida, com uma mente engessada, com um padrão de conduta único, que fosse pré-determinado, porque a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então foi isso que nós adotamos como atitude, e erramos, acertamos, mas sempre querendo trazer o melhor e vendo o que a gente conseguia identificar como melhor experiência lá fora, quem já tinha passado precocemente por isso, vivendo as nossas realidades aqui também, tentando adequar a essa situação que a gente viveu, que era totalmente inesperada. Mas eu acho que agora a gente começa a viver um cenário um pouco diferente, um pouco mais próximo do normal, quem sabe até podendo ter um pouco mais de liberdade. Os protocolos já estão mudando gradativamente, né? Ontem mesmo já foi lançado aí pelos Meninas Conscientes um novo protocolo de eventos e um novo mecanismo de monitoramento. Então, isso aí com certeza nos faz pensar que o controle, não vou falar o encerramento da pandemia, mas o controle está chegando num momento muito mais adequado, né? A gente tem uma previsão assim para convivência ainda com a pandemia. Você falou de liberdade, né? Liberdade parece que aí vem um pouco com a onda verde. A gente pode entender que a gente vai ficar dentro da pandemia muito tempo ainda? Ou o número vai chegar a zero praticamente num momento? É lógico, quando a gente está do outro lado aqui, da gestão, a gente tem que ter uma conduta um pouco mais protetiva, né? Então, o que eu tenho visto e que os governos têm adotado
mudar aquilo que é o conceito do enfrentamento. Então, a própria onda verde já teve mudanças ao longo do tempo. A onda verde que eu tenho hoje não é a mesma onda verde lá do início. Então, eu acredito que nós vamos sim ficar algum tempo aí, alguns meses, até organizar isso, ter esse entendimento de estabilidade da inserção dos pacientes na rede, a adequação da nossa assistência dentro dessas unidades. Nós estamos discutindo muito hoje sobre a herança que ficou da Covid em relação à estruturação que foi feita. Então, qual é a nossa capacidade assistencial, qual o que vai ficar. Havia um vazio anterior, então como é que nós vamos lidar com isso, como é que nós vamos conseguir manter essa estrutura que foi montada, o que fica, o que não fica. Então tudo isso está sendo discutido. Então eu acredito que, obviamente, esse final de ano aí nós vamos ter ainda alguns mecanismos de proteção e provavelmente ao longo de 2022 isso vai mudar com tendência a uma liberação, a flexibilização nas atitudes, nas condutas, nos protocolos, né? E vamos ver como é que vai ser. Eu não posso ainda determinar nada porque ainda não existe essa determinação, né? É só uma perspectiva. Pois é, mas vamos fazer um comparativo. Eu vou pular lá para o carnaval do ano que vem e vou voltar na estatística do carnaval onde estava começando a pandemia, né? Todo mundo culpa muito o carnaval pela aquela questão que aconteceu de uma certa liberdade no Brasil, com a pandemia chegando, e só que naquela época a gente não tinha uma vacina. Agora, na próxima, a gente vai ter um carnaval com as pessoas festejando, se aproximando, talvez até se aglomerando, mas nós temos aí quase que um número, não vou dizer que seja 100%, mas próximo disso da vacinação feita no país. Você acha que isso é tranquilo a partir do momento que a gente já tem a vacina? Muda totalmente a perspectiva? A gente tem que entender a realidade que a gente vive. O carnaval do ano passado, como você mesmo disse, não tinha nem uma inserção adequada, estava começando a se organizar a vacinação. Ninguém sabia de nada, né? Não sabia de nada, a própria eficiência, produção, capacidade de fornecimento das vacinas, quais vacinas viriam, como é que seria esse cronograma, não havia nada ainda. Então, qual que seria o perfil de consumo do mundo inteiro e daqui, as respostas, as variantes que pudessem vir. Então, era uma coisa muito incerta ainda, né? A estruturação da rede ainda não estava totalmente pronta, a assistência também não tinha muito padrão ainda de conduta e até mesmo de capacidade. Então, nós começamos, inclusive, a viver um momento mais grave da pandemia no Brasil inteiro, foi março, abril e maio. Foi o pior momento que nós vivemos, embora já tivesse começado alguma coisa de vacinação, mas ainda não tinha um nível que nos permitisse ter uma liberação maior. Nós vamos chegar no momento agora, do Carnaval de 2022, com certeza com uma liberdade maior. Eu acredito que vai ter, inclusive, uma pressão social para que a gente retome as atividades e as festas, inclusive, os eventos, agora com outro perfil, com vacinação, com revacinação, né? E obviamente com um público que se expandiu em termos de abrangência. Nós estamos chegando aí agora a 12 anos, né? Então isso obviamente muda o nível de circulação e de transmissão do vírus. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião do chamado Comitê Macrocentro. Eu sou presidente do COSEMOS da nossa região, da micro de Sete Lagoas, Curvelo, e a gente participa das reuniões do Comitê de Gestores da região, e aí no caso foi da região Macrocentro, que envolve Belo Horizonte, Vespasiano, Itabira, Contagem, Ouro Preto.
E a gente vê a apresentação dos números, né, que a gente identifica, faz o comparativo, a evolução de em todo esse tempo, como vem mudando e como vem evoluindo, e cada momento da pandemia, o que aconteceu, a gente faz a análise disso tudo, entrou a vacinação, naquele momento a ocupação de leitos, tudo isso a gente vê as curvas todas demonstrando essa possibilidade. Então, quando a gente determina uma liberação, não é por uma pressão, é por um entendimento, né? Que eu fechei quando era preciso, mas eu preciso abrir quando é possível. Então, esse entendimento nós temos que ter. Eventualmente, se for preciso fechar, fecharemos, né? Se houver uma nova pandemia, se houver um novo perfil, nós vamos ter que tomar atitudes. Mas no momento que você pode liberar, você tem que voltar às atividades. Tá, mas você me disse, se houver uma nova pandemia, seria possível uma nova pandemia com as cepas que existem? Porque a população... É imprevisível, até porque a gente seria não uma sabe, nova cepa? Ou uma nova cepa, um novo vírus propriamente, a gente não tem como determinar isso, né? A gente, na verdade, foi como o início da Covid, né? A gente foi enfrentando um inimigo desconhecido, e se vier um outro desconhecido, a gente já entendeu o quão significativo pode ser essa evolução e a proporção que isso pode tomar, né, mundial. E é uma situação que eu acho que a humanidade nunca tinha vivenciado e que ou vivenciou de uma maneira diferente, né, em outros momentos, mas hoje a gente vê que isso não é uma realidade tão distante, né? Não se sabe qual que é o mecanismo de inserção desses vírus na disseminação e como é que isso vai acontecer, então a gente não tem muito como prever. O que a gente aprendeu é que tem que criar mecanismos de enfrentamento, de restrição e de liberação de acordo com o momento que você vive. E a gente não pode ter medo também de evoluir, de retomar as atividades. A gente tem que ter um entendimento da situação e, obviamente, as coisas não caminham de uma forma tão abrupta, né? As coisas têm um perfil de evolução e a gente consegue monitorar isso, a gente aprendeu a monitorar isso com os números, com os dados que a gente tem, epidemiológicos. Então a gente tem tomado as atitudes muito em função desses dados. Não é uma coisa que eu acordei e resolvi fazer isso ou aquilo, liberar ou fechar alguma atividade. Não é por aí. A gente faz as tomadas de decisão, são colegiadas, são determinadas por vários componentes, né, de gestões, e envolve formações, inclusive. Então isso não é uma coisa que sai do nada. Então isso nos permite tomar as atitudes com base no que a gente faz a análise dos números. É lógico que às vezes a gente transporta isso para a região, para o local, para a nossa cidade. A gente pega todo esse entendimento e traz um pouco desse entendimento a nível local, e aí a gente toma as atitudes aqui na nossa cidade ou na nossa micro-região, mas isso é baseado em dados, em números, em evoluções que a gente está acompanhando. Como eu disse na reunião de hoje, nesse colegiado, a gente, né, tem demonstrações da evolução, das curvas sempre caindo, uma resposta nítida em relação à evolução de vacinação. A gente vê como caminha a curva de acordo com a vacinação. A gente faz a análise, inclusive, nos vários públicos, né? Quem vacinou antes, o público que vacinou antes, qual foi a evolução da curva, como caiu antes de quem ainda não tinha vacinado. Então a gente tem essa análise muito bem definida. Então está provado que a vacina é eficaz. Está provado. A gente tem essa demonstração, inclusive... Independente do tipo da vacina. Independente do tipo da vacina. O importante é que ela consegue fazer, as vacinas conseguem fazer uma menor evolução de transmissão, né? Inclusive... Transmissão e, no caso, infecção também? Infecção também. A gente vê, essa análise foi feita, inclusive, como eu falei, segmentada nos grupos que conseguiram vacinar antes, o que aconteceu com eles, os grupos que vieram depois, ou porque o intervalo de 2 doses foi maior do que o primeiro, que tinha a dose de intervalo menor.
Então o comportamento dessa... Até a questão da primeira e segunda dose vocês conseguiram detectar? Porque nós tivemos um primeiro grupo onde a gente tinha só Coronavac como mecanismo, inclusive era o grupo da saúde, o grupo mais exposto, né? Obviamente o grupo mais exposto a essa circulação do vírus, o contato direto na linha de frente, principalmente, e a gente viu o comportamento que aconteceu e realmente conseguimos identificar, isso é uma análise epidemiológica, não é nada não tem nenhuma tendência, nenhum viés que pudesse direcionar um pensamento, não é simplesmente uma análise. Números. Números prova tudo, né? Eu queria tocar aqui sobre o famoso kit, né? Kit Covid. O que o senhor fala sobre isso? Olha, na verdade, eu acho que ele sofreu até uma interferência, porque muita gente divulgou muito disso, eu usei, toda vez que vinha uma cidade, tal cidade usou em massa e tal, eu fui pegando todos os números, aí entra também essa análise, porque eu também almejava uma solução imediata, uma droga imediata, algum esquema que pudesse ter essa capacidade. Nós estamos buscando até hoje essa capacidade de enfrentamento, melhorar com tratamentos, né? Existem drogas aí já avançando, da Pfizer, da AstraZeneca, de outros laboratórios também. Então, a gente comparou muito números em cada momento. E é muito difícil a gente fazer uma análise muito simplista, porque você tem vários fatores que podem interferir, né? Você não pode comparar uma cidade do Forte de Belo Horizonte com Sete Lagoas, do mesmo jeito que eu não posso comparar Sete Lagoas com Araçaí, Abaeté. Vamos pegar uma cidade mais nossa aqui, mais próxima, né? O perfil de transmissibilidade é muito diferente, até pelo perfil de aglomeração, porque a pandemia tem essa característica, né, de ter uma interferência direta do fluxo. Tanto é que um dos fatores principais do Minas Consciente que determinou a flexibilização foi justamente a questão do transporte público. Onde tem transporte público havia um rigor maior, onde não tem havia uma liberação maior. Então você estava numa onda na sua microrregião com uma onda mais restritiva. Se você não tinha esse volume, esse perfil com transporte público, municípios com menos de 30 mil habitantes foram liberados para seguir uma onda mais flexível, por causa desse índice de transmissão, né? E a gente vê isso nitidamente assim, nos números dessas cidades também. Uhum. E é óbvio que a gente teve números melhores do que cidades de muita densidade populacional. Agora nós tivemos números muito bons comparados a cidades com o mesmo perfil, né? Então, o uso, as nossas estratégias, não foi usado a estratégia propriamente desses kits de tratamento como enfrentamento, né? A gente não proibiu, né? É lógico que a pessoa tem um livre-arbítrio para poder decidir, mas a gente, como gestão, eu não poderia implantar na Secretaria de Saúde algo que não tivesse estatisticamente comprovado, bem né? Determinado, né? Até porque também parece que não existe um protocolo de atendimento 100%, né, em todos os locais. Sim, a gente viu inclusive pesquisas agora de algumas drogas, de algumas medicações que foram interrompidas justamente por causa de medicamentos que foram falados, inclusive, mas pesquisas que foram interrompidas justamente por determinar que havia um prejuízo muito grande para o grupo controle. Você estava expondo desnecessariamente o grupo controle. Então, privando da assistência, às vezes, por causa de insistir no tratamento, e isso aí, às vezes, trazer prejuízo para a população. Então, isso limita um pouco da pesquisa, inclusive. Mas a gente não interferiu. Agora, eu vi realmente, do ponto de vista estatístico, que o que teve um impacto muito significativo, real, foi a vacinação.
Inclusive muitos dos que não quiseram vacinar no início, hoje já estão nos procurando e graças a Deus um percentual muito bom da população está vacinando e tomando inclusive a segunda dose. Nós temos aqui em Sete Lagoas um nível pequeno de ausência da procura para a segunda dose. A gente viu em algumas cidades aí que às vezes a população não ia para a segunda dose, aqui não, aqui nós tivemos uma abstinência muito pequena, menos de 3%. Qual que é a situação hoje da cidade de Sete Lagoas e também a situação das cidades vizinhas que Sete Lagoas atende, né? Porque Sete Lagoas a gente não pode falar só Sete Lagoas, né? Aqui é como se fosse uma central, né? Nós somos um polo, né, de uma região de 440 mil habitantes aproximadamente. Estamos também dentro de uma micro que envolve a micro-região de Curvelo também, que aí abrange em torno de 640 mil habitantes. E a gente faz todo o pensamento também voltado para essa região. Então a gente faz essa análise, como eu disse, o perfil de cada cidade, a densidade populacional. Às vezes você tem uma cidade que é muito rural, às vezes você tem um município, por exemplo, Santana de Pirapã, um município com uma área geográfica enorme, com uma população rural enorme, isso tem impacto, né? Ribeirão das Neves, um município com uma densidade altíssima, né? Uma densidade populacional altíssima, às vezes aglomeração em favelas de moradias, né? Então isso tem impacto sim na nossa análise. E a gente fez todas essas discussões nesses comitês, nesses colegiados que são de todos os níveis, níveis menores, níveis de abrangência maior, e essa análise sempre foi feita, na verdade, envolvendo todos esses grupos, né? E hoje a gente vê que realmente esse perfil acompanha a nossa micro-região. A gente percebe que a taxa de transmissão já está diminuindo, alguns municípios um pouco atrasados nessa evolução, né? Mas que até pelo perfil, né, às vezes um pouco menores, então às vezes demora um pouquinho mais a chegar. A gente viu municípios sofrendo um pouco mais a cada momento. Houve um momento que Pompéu tinha muita incidência de Papagaios, Maravilhas, Pequi, e as Paropeba, e assim foi. A gente viu o comportamento da evolução em cada momento, Sete Lagoas. Então cada momento a gente identificou justamente pelo perfil de circulação do vírus. Então a gente foi acompanhando isso, né? Houve um momento de estrangulamento muito sério que aconteceu para nós, inclusive, para todo o Brasil. Nós tivemos um problema muito grande, porque em algumas regiões houve um impacto muito sério, uma evolução muito grande, num momento que o Brasil às vezes não estava com o mesmo perfil de evolução. E nós vimos muitas ajudas humanitárias e de material e de insumos e de profissionais viajando para poder fazer assistência. Quando nós vivemos esse momento pior, todo o Brasil estava ocupado. Então nós não conseguimos ter ajuda de ninguém, né? Nem mesmo de regiões do próprio estado, né? Nós não conseguimos apoio e nem conseguimos apoiar ninguém, porque todo mundo foi impactado no mesmo momento. Foi aquele período de março a abril. Nós chegamos a ter uma fila de UTI aqui de mais de 1.200 pessoas na fila. Mais de 2.000 pessoas esperando leitos de clínicos. Então foi um impacto muito grande. Obviamente isso teve suas consequências, mas eu acho que diante do que o resto do Brasil viveu, Minas Gerais viveu um momento muito melhor. Hoje nós temos uma situação tranquila, né? Eu vi essa semana que não tinha ninguém internado. Ô Santiago, eu tomo tanto cuidado com essa palavra. Não, mas fala assim, vista do que controlado, vivemos, né? Sim, eu acho que a gente tem algum controle. Não, vamos pegar então, qual que é a taxa de transmissão hoje? Olha, estaria em torno de quê? Eu não tenho esse número exato aqui hoje, mas assim, provavelmente abaixo 70% por aí? Provavelmente. Então, assim, o que a gente vê assim, em termos de impacto, que a gente hoje tem a transmissão ainda ocorrendo, mas num nível muito mais leve, numa capacidade de enfrentamento da população muito maior, de resistência pela vacinação, né? A própria transmissão talvez num impacto menor. E o que acontece é que às vezes a gente não, mesmo que você tenha um vírus com maior disseminação, como é essa cepa delta, mas às vezes o impacto nela, nesse momento que a gente já está vacinado, não foi tão significativo. Circula, mas circula com menor impacto de adoecimento. Então, nós tivemos aí
essa semana um primeiro momento onde não tínhamos nenhum paciente em UTI Covid, depois até internou um, mas isso não quer dizer que que vai acabar, que a gente não vai ter inserção. O que a gente quis demonstrar, inclusive, para a população, é que foi um momento que a gente não vivia desde março do ano passado, talvez até um pouco antes, fevereiro. Quer dizer, isso tem um significado para nós. Né? Pode entrar 1, 2, 3 pacientes? Pode entrar. Obviamente a pandemia não acabou, a doença não se extinguiu. E a equipe está bem mais treinada também para cuidar. Bem mais treinada, o impacto, às vezes o paciente hoje vacinado, a maioria dos pacientes já tem pelo menos a primeira dose, já chegam com outro perfil também. Né? Então, isso traz para a gente uma leitura diferente. Avisar para você, gente, já não descuida não, o vírus está aqui ainda na cidade, viu? Não quer dizer que está calmo que o vírus foi embora. Ele ainda está circulando na nossa cidade, né? Agora vamos falar do saldo, né? Saldo positivo para Sete Lagoas, né? Porque vocês tiveram uma administração muito competente, de forma que os recursos, alguns deles fossem aplicados na estrutura e a estrutura pudesse continuar, né? Isso é um ponto muito positivo, né? A leitura que a gente fez desde o início foi exatamente essa, né? Qual é a minha capacidade de enfrentamento, o que vai acontecer, que momento que vai acontecer e como é que a gente vai projetar esse enfrentamento. As primeiras reuniões que nós tivemos, a determinação em fevereiro, o pico vai ser em abril, 15 de abril. Chegou em abril, o pico não chegou, passou para maio, passou para junho, julho, veio um aumento de casos, aí um platô, foi chamado até de platô em agosto. Nós tivemos um nível de internação um pouco maior em agosto, e na verdade nada se concretizou. E a gente foi identificando isso e vendo hospitais de campanha sendo montados pelo Brasil afora, e um desperdício enorme de recursos humanos, recursos financeiros, e tudo muito caro, né? Todos os insumos, toda a estruturação muito cara. E o que nós pensamos foi justamente isso, não dá para a gente montar uma estrutura paralela, obviamente uma estrutura que não está pronta, ela vai custar muito mais caro para se montar, mesmo que o outro você faça de uma maneira, né, não tão perfeita. E a decisão foi essa, de montar tudo que a gente pudesse dentro da estrutura, apesar de termos uma estrutura muito estrangulada. Apesar de ter havido um erro estratégico, inclusive do Estado, de querer contar com os hospitais de pequeno porte da região, e que eles não conseguiram fazer uma plena assistência de apoio para nós, porque eles não tinham certas capacidades, tanto de recursos humanos como de recurso diagnóstico, de laboratório, de exames, e às vezes não tinha capacidade de fazer esse suporte para Sete Lagoas. Então a sobrecarga veio muito para Sete Lagoas. E se a gente não tivesse feito isso, o impacto teria sido muito maior, porque eu montar um hospital de campanha, gastar todo o meu recurso de uma vez, né, e depois não ter como suportar isso em termos de medicamentos, em termos de EPIs. Nós vimos equipes paradas em Manaus que montaram um hospital de campanha, fizeram, aí não estava estruturado, equipes inteiras dentro de hotéis gastando, né, aquele recurso, não sei de onde, como é que foi isso. Eu não teria essa capacidade de fazer isso aqui, né? Então a nossa decisão foi melhorar tudo que a gente pudesse para ficar e para manter isso aqui no pós-Covid. Nós temos que tirar disso alguma coisa, né? Nós tínhamos e temos uma estrutura muito deficitária ainda, né? A gente pegou isso desde o início da gestão, já identificamos a limitação que havia e a decisão foi essa, melhorar tudo que a gente pudesse com recurso Covid, dentro do possível e estruturar para que isso ficasse. E isso a gente tem hoje, graças a Deus, a gente pode falar que foi um benefício, uma herança, um legado que a gente vai deixar, e provavelmente a capacidade de enfrentamento vai ser muito melhor daqui para frente. Qual que foi o saldo, né, no caso? Aparelhamento de bloco de UTI,
estruturação física dentro do nosso hospital, aparelhamento de uma estrutura acessória que foi, a gente até chamou de hospital de campanha, mas foi uma estrutura clínica que a gente teve que expandir em função da dificuldade de espaço físico que a gente tinha, que era ali onde era a guarda municipal, que a gente recebeu essa unidade. Nós havíamos preparado aquela unidade para uma estrutura ambulatorial, de repente nós preparamos isso para uma estrutura hospitalar ou semi-hospitalar. Hoje nós temos uma capacidade de fazer ali uma estruturação para um hospital dia, por exemplo, uma estrutura que permitiria uma melhoria muito grande de assistência. Nós fizemos remanejamentos de assistência, de apoio, levamos inclusive com o apoio das faculdades para liberar um pouco da nossa estrutura, levamos para dentro das instituições, dentro do espaço físico delas, algumas unidades, principalmente da atenção especializada. Houve um mecanismo de assistência que foi testado durante a pandemia, que é o aumento do tempo de atendimento das unidades básicas de saúde. Então nós vamos manter isso até às 19 horas, isso é inclusive um programa do Estado, o chamado Saúde na Hora. Então nós vamos manter porque isso dá um alívio para a assistência na urgência e emergência, que gasta muito, né? Cada paciente que chega numa urgência, ele gasta muito mais do que gastaria na assistência básica, e muitas vezes a assistência básica, conseguindo atender, ela pega num momento muito melhor. Então esse é um padrão de assistência. Nós temos hoje um laboratório com a capacidade de análise para outras doenças também. Ele faz, os equipamentos fazem essa análise COVID, mas a gente pode expandir para outras patologias possíveis de fazer análise. Houve um momento que a gente teve um estrangulamento do fornecimento de oxigênio, nós corremos risco gravíssimo de fornecimento, os nossos fornecedores falando que não tinha mais capacidade de assistência, ia ter que direcionar para essa ou para aquela cidade, e aí o governo lançou um programa de apoio para montagem de produção de oxigênio. Nós compramos uma usina, se fôssemos comprar num outro momento a gente gastaria muito mais, conseguimos comprar com um valor de apoio, né, do Estado, inclusive. Então isso nos permite fazer uma estruturação emergencial, assistência, abastecimento de balas, tudo isso é possível com a usina. Então se houver algum momento, algum problema maior, ela está ali também, né, capaz de gerar também essa economia. Os aparelhos que a gente não tinha, né, de respiradores e de monitoramento, hoje nós temos um aparelhamento significativo que daria para a gente fazer uma assistência muito boa dentro da nossa rede habitual, né. Estruturação de bloco, como eu falei, estruturação de instrumentais, a gente providenciou muita coisa, estruturação de blocos, desde questão de focos, de mesa cirúrgica, nós conseguimos fazer um aparelhamento. Precisamos mais ainda, né? Hoje eu estava levantando, inclusive com o gestor do hospital, uma necessidade de apoio, de estruturação que ainda existe, e nós estamos conseguindo isso, né? Então hoje uma das coisas que ficou como legado também foi justamente esse perfil de enfrentamento, essa estratégia de enfrentamento que a gente adquiriu também, além da estrutura física. Isso vai de encontro com o trabalho que vocês estão fazendo também de melhoria na rede de saúde toda, né? Porque eu estou vendo, vocês estão inaugurando novos postos de atendimento. Eu queria que você falasse o que tem de novo aí. Toda hora eu vejo uma inauguração, novo atendimento. As nossas estruturas estavam muito sucateadas, muito debilitadas. Às vezes, montar uma estrutura de saúde dentro de uma casa alugada, de um imóvel que não tem o perfil assistencial, não é projetado para aquilo, isso compromete muito a assistência. Assim como o próprio hospital municipal, que é feito dentro de uma escola, né? Obviamente a assistência não pode ser igual de um hospital projetado. E a gente providenciou buscar recursos para poder retomar obras que estavam paradas. A UBS Nossa Senhora das Graças, nós vamos inaugurar amanhã, né? Ela ficou com o perfil e o padrão de construção que a gente resolveu adotar, desde o CEAI, onde era o CVV, lá ali no Progresso. A gente começou a adotar ali um padrão de reformas, de construção
para poder ficar também, para poder ter uma condição de estruturação. A gente sabe da dificuldade que nós temos de captar recursos para isso, então que seja feito de uma maneira adequada e de qualidade para poder durar mais tempo. E agora nós estamos buscando lá no Progresso, né, conseguimos recurso, uma casa que foi doada, negociamos com uma cirúrgica, uma doação de uma casa e conseguimos recurso para a reforma. Vamos fazer uma unidade muito bem montada lá. O posto de saúde do Orozino Macedo, que estava aos pedaços, telhado, chuva, inundava tudo. Nós fizemos uma reforma, ficou com um padrão muito bom também. Então, assim, a gente está buscando essa capacidade assistencial, essa capacidade de melhoria. Esse próprio, onde a Guarda Municipal nós reformamos lá também, tem um perfil de assistência possível ali. Então, a gente está retomando essas estruturas, buscando estrategicamente retomar essas estruturas para melhorar a capacidade assistencial. E, por outro lado, buscando também inserção dentro das instituições de ensino que tem uma possibilidade de montagem de estruturas muito boa, né? Quem conhece hoje o ambulatório das faculdades que estão sendo pactuadas aí e conveniadas com a prefeitura, vai identificar uma assistência fantástica, assistência de primeiro mundo. São o que? UNA? UNA, Atenas, FAC7, Promove. Nós estamos caminhando, a Ciência da Vida, nós estamos caminhando para montar vários serviços estratégicos, em cada uma de acordo com o perfil de cada instituição de ensino superior, e elas estão entendendo a necessidade, a perspectiva de utilização, né, é uma via de mão dupla. O aluno ganha a possibilidade de atuação em várias áreas, né, onde a gente abre as portas para a faculdade, para esse ensino, e ao mesmo tempo eu ganho uma capacidade assistencial muito maior. Né? E quem vê as estruturas que essas instituições têm, né, obviamente entendem o ganho que se tem com essas parcerias. Né? Então isso aumenta a capacidade assistencial, melhora a capacidade assistencial, conforto para o usuário, dignidade, né? E além de tudo, economia para a cidade, porque a gente absorve as estruturas que eles têm, e isso, dentro de uma estruturação que a gente não tinha, a gente tem um benefício enorme. Agora, para a gente encerrar, vamos lá para o ano que vem, né? Vamos falar sobre a eleição do ano que vem. Eu não posso deixar de falar isso que eu estou discutindo aqui, né, gente, sobre as eleições e a necessidade de Sete Lagoas se movimentar politicamente. Eu até já mudei meu discurso aqui, porque com a análise que eu venho fazendo, eu não tenho sido muito otimista, né? O processo mudou, as pessoas estão trabalhando de uma forma um pouco diferente, e eu estou muito preocupado com Sete Lagoas não fazer o seu candidato a deputado federal, que é o que todo mundo quer, né? E também o estadual, né? E o seu nome é um dos nomes que está circulando muito bem aí, né? Nas falas dos grupos políticos, como um nome que está com uma eficiência de administração muito grande no poder público. Logicamente, né? Você tem aí, deve estar afiliado a algum partido, mas a gente sabe que a cidade precisa de gestores, né, competentes, que tenha trabalhos executados na cidade, para que possam também se candidatar, né? Hoje a gente está assim meio ainda sem muitos nomes, né, porque são poucos nomes que se destacam, mas o seu nome é um dos que mais destaca, né? E eu queria que você falasse sobre isso também, sobre como que você vê o destaque do seu nome, como você vê a participação na eleição do ano que vem, né? Como que você está vendo a preparação, se você tem recebido convites ou não, como é que está esse campo político aí na sua mente? Nossa, Thiago, assim, desde o início do processo, a gente já sabia que num período pandêmico, pouca gente ia conseguir demonstrar trabalho, né, para a população, os nomes seriam muito limitados, muita gente ficou muito restrita, né? Então, inclusive a gente tem uma crítica muito forte hoje na atual
equipe que está na Câmara de Vereadores, porque eu não sei se foi a pandemia que segurou o povo e não deixou eles, né? Mas assim, existe uma necessidade das pessoas de falar, não tem ninguém destacando, não tem... O home office prendeu muita gente, né? E dificultou a exposição do trabalho de muita gente. A gente sabe que tem pessoas boas. Eu acredito muito nessa questão de que a gente precisa realmente iniciar e compor as gestões. Eu estava muito tranquilo na minha vida, né? Sou médico, empresário, tenho minhas... Estava muito tranquilo. Inclusive, quando eu te conheci, uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não sei o que esse cara tem na cabeça, esse cara tem uma vida toda pronta, com empresa, com trabalho, como é que ele vai sair do que ele tem para ser secretário, né? Mas eu acho que a necessidade de ajudar as pessoas deve ter falado mais alto, né? São duas coisas. A essência minha, obviamente, é assistencial, é dentro da minha profissão. E eu passei, com todos os meus colegas, inclusive, momentos muito difíceis, justamente por dificuldade de negociação, de composição de serviços com gestões anteriores. A gente não conseguia ter um secretário de saúde estável dentro da cidade. Às vezes eu marcava reunião com o secretário, eu estava ali na assistência, sempre trabalhei no SUS, né? Eu tenho você falou aí meu lado empresarial, mas eu sempre trabalhei no SUS e a gente sempre viu a dificuldade que era da gente fazer as estratégias de assistência. A gente está ali, a gente sabe o que precisa, a gente sabe como fazer essa assistência. Lógico que às vezes não tem o recurso suficiente, mas a gente tem alguma estratégia e a gente buscava trazer isso para as gestões e às vezes não conseguia nenhum diálogo, né, para poder fazer isso. E chegou um momento que o entendimento era o seguinte: ou a gente assume uma atitude mais proativa e caminha para dentro da gestão, ou então nós vamos ficar sofrendo aqui, né? E a gente que está ali na ponta, a gente vive isso de uma maneira muito trágica, né? E às vezes impotência. Muitas vezes eu estava ali no CVV trabalhando, fazendo assistência à patologia do colo do útero, e eu não tinha condição de dar assistência. Eu queria operar uma pessoa e não podia. Eu chegava e pedia para operar mais e não conseguia. Eu queria atender mais e não conseguia. Entendeu? Então, assim, isso chamou muita atenção da gente. Ou a gente toma uma atitude diferente, né? Ou a gente vai continuar sofrendo com a tendência de piora, inclusive, do cenário. Já não é muito simples, porque uma tabela de SUS congelada há mais de 15 anos, como é que faz uma gestão dessa maneira? Como é que a gente consegue trabalhar dessa maneira? Então a gente tem do lado de cá, mas também a gente que está lá na ponta, né, a gente que trabalha, a gente viu a dificuldade. Por isso que também quando eu cheguei na gestão, eu falei assim, eu vou arrumar a casa, porque uma hora eu vou trabalhar aqui também, eu sei da necessidade, né? Então eu preciso melhorar a estrutura do hospital, eu preciso melhorar a estrutura das unidades, né? Uma hora eu vou estar lá de volta, né? Não só porque eu quero, mas eu sei da dificuldade, o que é trabalhar dessa maneira. Então a gente sabia que essa necessidade, e aí dentro da nossa discussão interna, inclusive, muita gente chegou para mim e falou, vai Flávio, porque você tem uma condição de inserção lá, talvez melhor do que a gente, porque você já tem um suporte, uma retaguarda maior que permite que você sobreviva, inclusive, sem a sua mão propriamente. Então eu perco muito, obviamente, estando ali, nego, mas eu tenho certeza que depois que a gente está ali, a gente acaba adotando também um outro entendimento. Eu tenho visto tanto que a gente consegue fazer e melhorar, isso às vezes empolga a gente de poder trazer e deixar um legado e saber, ó, a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu mudar um pouco desse perfil. Então era natural que a gente atuando e conseguindo fazer o trabalho, e principalmente o enfrentamento Covid trouxe também uma exposição muito grande. Eu sei que isso obviamente iria trazer o meu nome nesse sentido, né? Assim, um nome, querendo ou não, eu tive a oportunidade de ser testado, né? De alguma maneira, errando e acertando, eu fui testado. Então era natural que meu nome realmente circulasse.
Mas eu ainda não tenho essa definição. Eu recebi realmente alguns convites, né, de parte de gente que eu nem conheço, gente que me procurou. Você é filiado a qual partido? Eu lá no passado eu filiei até o PSD porque tive uma afinidade, tinha algumas O pessoas. PSD parece que deve ter até candidato a governo de Minas, né? Sim, o senador Carlos Viana está discutindo aí essa questão. Mas aí também veio a questão da procura deles, falou, eu acho que a gente precisa do seu nome e tudo. E aí eu então, vou começar então, a entender esse meio, e aí eu filiei. Mas assim, fui até, como você falou aí, procurado, era natural que isso acontecesse. Mas assim, eu não tenho ainda uma definição do que a gente vai fazer, porque está cedo. Eu estou focado na questão da gestão, na melhoria dessas estruturas. A gente não sabe o que é uma eleição, nunca participei de uma eleição, também não é minha realidade, eu não sei da minha. Então a minha pretensão hoje é melhorar essas estruturas, acabar aquele plano que a gente começou lá no início, que a Covid atrapalhou. Então agora o meu foco é justamente esse, fazer essas composições de estruturação, de parcerias que a gente está desenvolvendo, porque eu acho que isso vai dar uma capacidade de enfrentamento muito grande para assistência à saúde, e eu acho que a população vai ganhar muito com isso. Então meu trabalho hoje está voltado para isso. Eu tenho reunido, né, quase que diariamente com essas instituições para poder melhorar e ir buscando, logicamente, essas estruturas. Agora, essa conversa eu vou preocupar lá na frente. Se isso acontecer, se for uma coisa que a gente entender que tem essa possibilidade, que tem que eu possa... Um embasamento, né? Um embasamento, eu não descarto, não. Mas hoje eu não estou pensando nisso propriamente, assim. Não é o foco de pensamento meu. O meu foco hoje é a secretaria e esse trabalho que a gente começou. O seu pensamento está batendo com o do prefeito Duílio, porque o Duílio, eu conversei com ele e ele disse que por enquanto não vai discutir isso, e ao mesmo tempo ele já diz o seguinte, né? Ele tem um grupo que está com ele, né? Esse grupo tem todo o direito de colocar os seus nomes, mas que ele não vai apoiar vários candidatos. Ele apoiaria se fosse uma candidatura, né, que viesse a ser definida por um nome que tenha condições de ser eleito, né? É muito correto da parte dele, e aí a gente vai ter que esperar mais uns meses aí para isso, né, sendo conduzido, né? Mas eu fico satisfeito de saber que você pode ser colocado também como um dos pré-candidatos, né, assim, desde que seja uma coisa que não seja um compromisso formado, né? A gente pode falar como uns prováveis nomes que está sendo estudado e que de repente pode ser viabilizado, até porque você também está na administração pública sendo bastante elogiado. E aí é aquilo que a gente quer realmente, né, Flávio? A gente quer ter alguém que possa nos representar lá, né? Fazer mais ou menos parecido com o que você diz da sua situação antes, na situação de saúde, e depois como secretário, né? De lá para corrigir, para melhorar tudo, e depois a cidade poder, né? Diga-se de passagem, principalmente a questão do deputado federal, né, Flávio? Porque o volume de recursos que a gente poderia estar buscando é bem grande. Infelizmente, eu fui aprendendo algumas coisas na gestão pública, do sofrimento da gestão pela necessidade de representatividade e o que a gente perde, o que a gente deixa de ganhar nessa situação. Eu acho que Sete Lagoas realmente precisa ter uma atitude como cidade, né? E aí eu falo até da região também, que eu acho que a região, obviamente quando a gente trabalha alguma coisa, a gente trabalha numa região inteira, não dá pra gente pensar só numa cidade, até porque o ganho de uma é o ganho de todas, né? A saúde mesmo é um exemplo, que o que eu ganho para a minha região, na verdade eu melhoro para a assistência de Sete Lagoas. E quando eu melhoro a assistência de Sete Lagoas, eu melhoro para todas as cidades. Então, eu vi muito isso. A nossa conta não fecha, não tem o recurso para poder administrar a saúde o ano inteiro, com todos os serviços necessários. A gente sabe o que fazer, mas a gente não tem recurso para fazer tudo que é necessário.
Essa é uma realidade que a gente vive e é angustiante, né? Eu sei que eu tenho que fazer uma quantidade de exame, eu sei que eu tenho que fazer um determinado número de consulta, eu tenho que fazer um mundo de cirurgia, mas eu sei que eu não tenho recurso imediato. A gente inclusive conseguiu agora fazer esse planejamento com verbas que vieram aí, de emendas que vieram. Então a gente tem sempre que viver esse lado de buscar para a conta da saúde fechar. Eu tiro um pouco de outras áreas, é uma realidade infelizmente que a gente vive, né? Muitas vezes a saúde gasta muito mais do que deveria, mas é o que é necessário. Deveria do que é o projetado dentro do orçamento de uma cidade. Mas é o que é necessário, é inevitável, né? Então acaba que, obviamente, o recurso da cidade acaba sendo direcionado. Sete Lagoas tem um comprometimento de receita muito grande, que veio de gestões passadas, então isso impede muitas atuações. A gente vê cidades aí que têm uma capacidade de plena atuação, conseguiram fazer muita coisa em termos de estruturação, né? Justamente porque tem esses recursos disponíveis que a gente não tem. E essa grande questão, né, da representatividade interferiu muito na nossa assistência, justamente porque a gente precisa de forças, né? Às vezes a gente vê cidades menores, né, Curvelo, por exemplo, tem aí a atuação de grupos políticos que ajudam realmente a tocar, são engrenados, são entrosados, isso é muito importante também. Enquanto houver muito confronto, às vezes a gente vai tendo perdas só. Então, eu vejo tanto que outras cidades menores conseguem fazer com grupos que se unem e fecham em torno de alguns nomes locais. Por outro lado, eu vejo também um erro que às vezes a gente não percebe, às vezes a gente descrente um pouco de pessoas daqui da nossa região, a gente acaba elegendo pessoas de fora, né? E aí essa pessoa nunca mais se vê. Eu mesmo, hoje eu vejo. Erros, né? É um dos grandes erros. Às vezes você fala, não, é um bom nome, eu vou votar. Realmente, mas a pessoa nunca mais veio aqui. Eu até sou a favor muito do voto distrital, né? Justamente para poder cercar um pouco dessa atuação e permitir uma organização melhor do serviço. Mas eu entendo sim que Sete Lagoas tem que começar, a sociedade como um todo tem que começar a definir essa estruturação, porque embora muita gente não goste, não entenda a política como uma coisa importante ou da sua vida, isso tem um impacto direto. Eu acabei de falar aqui, ó, o quanto eu sofri na minha atuação, na minha profissão. O comércio sofre, a indústria sofre, né? Todo mundo sofre. O desenvolvimento não acontece, todo mundo sofre. Prestação de serviço sofre. Então todo mundo sofre. Se essa cidade não tiver uma estratégia de evolução, e isso envolve as nossas forças internas de setores, mas envolve também a nossa capacidade de representação política. Eu tenho aprendido muito dentro desse grupo que eu estou participando. Vejo o prefeito como uma pessoa muito inteligente politicamente. O resultado a gente viu na eleição, então é uma pessoa que tem um aprendizado, inclusive com líderes anteriores que a cidade teve. E acho sim, né? Outro dia o Caramelo deu uma entrevista aí falando justamente dessa questão, né? Que Sete Lagoas precisa fazer essa definição interna e parar de aceitar nomes de fora como nomes para serem adotados, porque nunca mais a gente vê. O prefeito, há um tempo atrás, fez uma lista dos nomes que tiveram mais de, se não me engano, mais de 500 votos aqui em Sete Lagoas. Uma lista enorme. E nenhum voltou, assim, um ou outro que ajudou, lógico, a gente pode falar de alguns aqui que ajudaram, mas assim, é muito difícil. E o perfil dessa eleição complica mais ainda isso, né? Sim. Que os partidos vão precisar de navegar sozinhos. Então, eles vão querer fazer um número X para ter o corte de voto lá, para eles eleger 2 ou 3 ou 4, no máximo 5. E aí precisa dos votinhos de 500 daqui, 500 dali, 100 dali. E vai garimpando. Aí aqui, vai, ali, por isso vai minando, né? Na verdade, às vezes você tem muitos candidatos numa cidade que precisa, às vezes, fazer um representante. Isso mina aquela cidade e às vezes é uma estratégia até dessas pessoas mesmo, né? De tentar inibir a evolução de uma cidade fazendo esses pequenos
Com certeza. garimpadores de votos. Assim. Então, assim, é uma coisa que eu estou começando a entender, começando a viver, né? E ver a importância que tem, né? E, realmente, é preciso traçar uma estratégia municipal. E até Mas eu regional. tenho certeza que se o seu nome for escolhido, vai ser um grande, inicialmente, candidato, um candidato com boas qualidades e com uma estrutura aí por trás aí de campanha muito bem feita, até pelo que você disse aí, por estar ligado ao prefeito Luiz de Castro. Esse grupo é um grupo muito forte. Igual eu te falei, eu preciso digerir mais isso, assimilar e eu tenho certeza também que o principal que eu preciso fazer é o meu trabalho. Dentro da secretaria, dentro da gestão. Meu foco é esse, se eu pretender almejar qualquer coisa assim, além disso, sem a minha gestão eu não consigo. Vai ser uma coisa natural, se acontecer. Se acontecer uma coisa natural. Vamos deixar o tempo. Isso aí. Muito obrigado, doutor. Eu fico muito satisfeito de, né, aceitar o nosso convite, vir aqui. Eu sei que o seu tempo é muito curto, mas é muito importante essa fala sua, né, de uma forma direta para a população. Eu agradeço a oportunidade. Na verdade, eu gostaria de conseguir ir mais a todos os meios de comunicação. Às vezes é o momento que a gente tem para poder esclarecer, né, justificar, explicar tudo que a gente está vivendo, o que a gente já viveu, o que a gente pode ter a perspectiva de atuação. Mas às vezes realmente a gente não consegue. Eu tenho, às vezes, 4, 5 reuniões diárias. Inclusive falo, não me liguem por telefone, porque eu não consigo. Às vezes eu estou participando de reunião por telefone. Às vezes eu consigo comunicar no WhatsApp durante a reunião e eu tenho que começar a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas a minha vida está muito assim. Então, meu tempo está muito limitado realmente. E eu gostaria sim de estar indo nos meios de comunicação para poder até falar do nosso trabalho mesmo, mas às vezes a gente não consegue, né? Então, mas hoje deu certo? Deu certo, que bom. Que bom. Isso aí. Muito obrigado. E é sempre muito importante você poder ouvir, né, o nosso secretário de saúde, para você entender. Às vezes você fica em casa querendo uma consulta, querendo um tratamento, querendo alguma coisa e não sabe o que tem por trás, né? E ele falando dessa forma que ele fez aqui conosco, é muito bom para você entender como que funciona o sistema, que, diga-se de passagem, é um sistema de saúde que vem dando certo, apesar de todas as dificuldades, como o secretário falou aqui. É um sistema que tem sido exemplo para várias outras cidades. Tá bom? Um abraço para você e até o nosso próximo programa Santiago Entrevista. Até lá então.